O Museu Francisco Tavares Proença Júnior acolhe uma visita guiada esta tarde de sexta-feira, denominada de Exposição Tarde Azul, o Universo Amoroso de Júlio Saúl Dias, e que foi conduzida pelo professor Fernando António Batista. Nesta mostra reúnem-se alguns dos melhores desenhos, aguarelas e pinturas de temática amorosa de Júlio, com a componente narrativa que o próprio autor reconheceu existir no seu trabalho, em diálogo com a poesia de Saúl Dias, numa simbiose das vertentes de pintura e poesia que dão forma ao universo do artista, considerado pelos curadores, a crítica de arte Maria João Fernandes e o poeta albicastrense Gonçalo Salvado como o expoente do lirismo do século XX em Portugal e histórico pioneiro da arte moderna portuguesa. E sobre esta exposição Tarde Azul, nada melhor do que falar com Maria João Fernandes, crítica de arte e poeta da Associação Internacional de Críticos de Arte. Maria João, temos aqui uma simbiose de facto perfeita entre a poesia e a pintura. No seu entender, o que é que esta mostra pretende de facto demonstrar? Precisamente o que acabou de dizer. Portanto, a relação intrínseca, íntima e extraordinária que existe na obra de Júlio Saúl Dias, entre a pintura e a poesia. É uma temática a que eu já pude dedicar uma exposição em Paris, na Fundação Calouste Gulbenkian, sobre o diálogo da poesia e da pintura na cultura portuguesa, que vem desde Francisco de Holanda e que tem um momento alto no Barroco e que vem até aos nossos dias. Júlio, no século XX, representa precisamente essa ligação íntima entre a poesia e a pintura para expressar aquilo que lhe está na base, que é um arquétipo, e é o arquétipo do paraíso, que em relação com a Tarde Azul. Portanto, a Tarde Azul é uma outra designação, se pode dizer, do paraíso terrestre. Portanto, é a persistência na memória do paraíso, a evocação da felicidade, que é a felicidade que todos associamos ao paraíso, a tarde azul que todos temos, a tarde que se não esquece, é um verso do Júlio. Portanto, é a evocação do paraíso, da felicidade, do amor que não morre, que é eterno. Portanto, a vocação do amor para a eternidade. Portanto, esta exposição, quanto a mim, é a melhor expressão dessa dimensão. O seu contacto com o Júlio, dizia há pouco, vem desde a década de 70. Eu queria perguntar se esse contacto com o artista impulsionou ou motivou de alguma forma o percurso artístico também que tem vindo a desenvolver. O meu encontro com o Júlio foi realmente fundador da minha crítica de arte. Foi um encontro com uma dimensão humana, porque Júlio era também um ser humano excepcional, e a obra de Júlio e o meu olhar sobre a obra de Júlio marca o início da minha crítica de arte, sob o impulso, a orientação, a lição, digamos, de um grande crítico de arte, a quem eu também muito devo, que é o Rui Mário Gonçalves. Foi ele que me apresentou o Júlio, no contexto de um trabalho de fundo sobre a arte portuguesa. Sobre a ingenuidade, que na altura me levou, de facto, ao encontro com a obra do Júlio. O Júlio está associado, como eu disse, ao início da minha crítica de arte e a uma primeira monografia, um livro editado pela imprensa nacional, que foi a primeira monografia sobre a obra do Júlio. Está aqui representado o quadro, que foi capa desse livro, e que marca então o início da minha crítica de arte. O meu encontro com o Júlio data realmente dos anos 70, e eu devo dizer que até à data, são muitos anos, eu não sei se me ajudam a fazer a conta, portanto, de 75 até 2024, quantos anos, de 2023, ou de 24, porque eu tenho continuado a escrever sobre a obra do Júlio. Quantos anos vão? Numa conta rápida, são mais de 40 anos, pelo menos, a escrever sobre a obra do Júlio, que foi extraordinariamente grato a esse trabalho e extraordinariamente generoso. Portanto, nesta parede nós podemos ver o conjunto de obras entre a gravura, que é a primeira, que marca o nosso encontro na década de 60 e que está dedicado para Maria João, o primeiro trabalho. Portanto, esta parede até à última aguarela deste conjunto, que é o meu retrato, representa o extraordinário diálogo com aquele que é um dos grandes nomes do século XX português, da arte do século XX em Portugal. Marca
esse diálogo extraordinário que está na origem da minha crítica de arte. E é um conjunto de gravura, desenhos e aguarelas que representam o núcleo, para mim, importante desta exposição e o núcleo importante da minha coleção de arte contemporânea, que eu já expus, inclusivamente, em Castelo Branco, e que eu tenho neste momento, que se associa a um projeto que considero muitíssimo, muitíssimo importante, portanto, de reunir essa mesma coleção com um novo formato, que seria o do Museu de Arte Contemporânea Portuguesa. E eu tenho uma expectativa, neste momento, de que isso possa acontecer em Castelo Branco. Portanto, a minha coleção, associada a outras coleções, mas, sobretudo, os seus capítulos principais representarem as estruturas mentais de um edifício da cultura e da arte portuguesa contemporâneas. Ali sofreste, ali amaste, ali é a pedra do teu lar, ali é o teu bem, teu lugar. Ali a praça onde julgaste o que o destino te quis dar. Ali ficou a tua pegada impressa, firme sobre o chão. Ninguém a vê sob um montão de cinza fria e poeirada. Distingue assim teu coração. Podem talvez o vento, a neve, roubar a flor que tu criaste. Ali sofreste, ali amaste, ali sentiste a vida breve, ali sorriste, ali choraste. E falando com Gonçalo Salvado, Gonçalo, enquanto poeta, qual é que é a interpretação que podemos fazer destas obras de Saúl Dias? E de Júlio Saúl Dias, porque poeta e pintor Júlio Saúl Dias. Bem, eu creio que o Júlio, não só eu, como muitos críticos e muitos leitores e admiradores da obra ímpar, pictórica, plástica e poética de Júlio Saúl Dias, equivale a um grande momento, a um altíssimo momento do lirismo português. Eu devo dizer que uma das mais belas aproximações à verdade do valor da obra poética e plástica de Júlio Saúl Dias está concentrada numa asserção feita por um outro grande poeta do amor do século XX, o David Mourão Ferreira, que sobre o Júlio Saúl Dias ele escreveu o seguinte: para ele, David Mourão Ferreira, o Júlio é um dos mais delicados produtores de encantamento que se nos deparam e deparam em toda a longa história do lirismo português. Reparai, um dos mais delicados produtores de encantamento. Ora, muitos raros foram aqueles que, como Júlio Saúl Dias, têm esse poder, extraordinário poder, de criar encantamento, de criar esse sentimento de assombro e de sublime que caracteriza a grande e verdadeira arte e poesia. É isso que também caracteriza o percurso da modernidade em Portugal. A modernidade em Portugal é plural, de facto é plural. E Júlio, digamos assim, representa uma diretriz, uma senda da modernidade que eu acho que é das raras sendas que estão direcionadas para o futuro. Porque a essência do ser-se português, a essência da nossa Portugalidade tem, digamos assim, como base o próprio lirismo, que é caracterizador da nossa alma, Lusíada. Pergunto-lhe também, Gonçalo, para termos mais tardes azuis, o amor tem que estar ainda mais presente ou já é suficiente? O amor, eu acho que, como disse até muito bem o professor Batista Pereira, o amor é, digamos assim, o colmatar, deve ser o acume de uma existência humana, não é? A tarde azul é uma tarde que existe e que deve existir
em cada vida humana, não é? Toda a vida humana deve estar direcionada para esse viver, para essa experiência dessa perpétua tarde azul que representa, de facto, o clímax da existência humana, não é? Onde o amor, naturalmente, ocupa o núcleo central. Uma exposição em que o surrealismo e o expressionismo estão bem patentes e que irá ficar exposta até ao próximo dia 7 de abril e que pode ser visitada no horário de serviço do Museu Francisco Tavares Proença Júnior.